Quando a gente fala de podcast no Brasil, é praticamente impossível não falar do Spotify. Só esse ano, aliás, o Spotify anunciou ter pago globalmente mais de 100 milhões de dólares para criadores e distribuidores de podcasts. E isso, gente, foi só no primeiro trimestre. Se os investimentos em produção de originais deles já não são assim os mesmos de antes, e esse movimento de retração no Brasil, em especial, talvez tenha sido um pouco cedo demais, por outro lado, eles têm movimentos robustos para tornar a experiência para o usuário melhor, usando vídeo, por exemplo. E se eles são assunto em praticamente qualquer roda que a gente tá, melhor chamar o próprio Spotify Brasil para vir aqui tirar nossas dúvidas e contar um pouco mais de tudo que eles têm feito. E é por isso que recebemos hoje duas convidadas especiais que estão à frente dessa área por lá. A gente falou sobre a relação entre o boom do podcast e o Spotify lá no nosso primeiro episódio, então se você não ouviu ou assistiu, volta lá. Fato é que hoje a gente vai se aprofundar muito mais nesse assunto. Eu sou Fábio Silveira e esse é o Fala Vega. Nosso papo será dividido em 2 blocos, cada um com uma convidada, e nesse primeiro, a gente recebe ela, que está no Spotify já há mais de 6 anos e hoje é head de podcast no Brasil. Então seja muito bem-vinda, Camila Justo. Obrigada. Prazer ter você aqui. Muito prazer estar aqui. Já aviso a todos a sua audiência que eu estou muito gripada. Então, se eu tossir, se eu espirrar, eu peço perdão. Não, é muito justo e justiça seja feita. A gente está gravando isso no meio de um monte de mudança climática aqui em São Paulo. Sim, São Paulo não é para todos. Anteontem era inverno, ontem era verão, hoje é inverno de novo. Uhum. E aí não tem rinite que sustente isso aí. Mas eu queria começar, Camila, falando um pouquinho… Já são 6 anos, mais de 6 anos de Spotify, né? Antes de você ir pro Spotify, você já tinha uma carreira ali com Turner, TNT, né? O que te pegou nos podcasts? Ou quais foram os primeiros podcasts que a Camila, pessoa física, ouviu ou assistiu e se apaixonou, assim? Olha, lá na Turner eu fiquei 7 anos também. E eu era produtora executiva de conteúdos originais. E também fazia um pouco de projetos especiais, que eram coberturas de alguns eventos. Principalmente pra Warner, tipo Comic Con, CCXP. Ou pra TNT, as premiações, né? Que todas são transmitidas por lá. E aí… eu comecei a trabalhar com alguns criadores também, principalmente nessas coberturas especiais. A gente trabalhava com bastante criador, influenciador e tudo mais. E eu comecei a trabalhar e alguns deles tinham podcasts também. E aí eu já comecei, esse assunto começou a aparecer. E aí eu comecei a escutar os podcasts dos amigos mesmo. Comecei a escutar o Wanda, porque a gente trabalhava com o Felipe Cruz. Comecei a escutar o Nerdcast, porque às vezes a gente fazia parceria com o Jovem Nerd pra Oscar e tudo mais. E aí… eu e o Bruno Dias, que trabalhava comigo lá na Turner, né? Que hoje é Warner Media, Warner Bros. Discovery, sei lá o que vai ser quando este episódio for ao ar. E aí a gente pensou, e se a gente fizesse um podcast pra TNT? E a gente começou a fazer, chamava TNT Cast. A gente falava… a gente fazia alguns temas, assim, específicos. Então, às vezes, séries e filmes que marcaram a gente no começo dos anos 2000. Mas a gente fazia muito mais focado pra premiação. Então, os indicados ao Grammy, como foi o Grammy, os indicados ao Oscar. As séries que possíveis iam ser indicadas ao Emmy. Aí a gente trazia o pessoal do Omelete, que era nosso parceiro, a Aline, Carol. Enfim, aí a gente foi entrando cada vez mais no universo do podcast. E aí, eu comecei a escutar bastante podcast gringo também, porque na época já tinha audioséries acontecendo de ficção fora, que ainda não tinha muito aqui. E aí dava aquela vontade de, né, experimentar, assim, ver o que estava acontecendo. Já tinham algumas séries de ficção já sendo baseadas em podcast. E aí, nisso de ficar experimentando, o Spotify tava vindo pro Brasil abrir o time de podcast. Então, o Spotify já tava aqui operando, mas ainda não tinha uma equipe de podcast. Isso é lá 2017, 2018, mais ou menos? Isso foi em 2018, quando eles criaram a equipe aqui. E aí, em 2019, eu fui abordada pra
fazer parte da equipe de podcast no Spotify, muito porque eu tinha muita experiência em produção, mas também porque eu estava experimentando já com podcast há algum tempo. Eu não tinha muita experiência no formato de produção de podcast. Ainda a minha experiência vinha do audiovisual. E até porque a gente gravava podcast numa sala de reunião. Porque era só áudio. A gente tinha equipamentos, mas eram equipamentos muito simples, muito básicos. E a gente fazia tudo sozinho. Então era a gente que eu escrevia, eu fazia a produção, eu convidava as pessoas, a gente apresentava, eu e o Bruno, a gente só… Aí tinha um amigo nosso da Tanner que ficava no áudio só pra ver se não tava, tipo, explodindo, não era muito um conhecimento, assim, profundo. A gente só terceirizava a edição, porque realmente não dava tempo da gente… editar, porque era um segundo trabalho. A gente gravava de noite, depois do nosso expediente. Sempre, né? Essa é a época do podcast como hora extra. Então, a gente não tinha como editar, né? Não dava. Então, era a única coisa que a gente terceirizava. Então, a nossa produção não era uma produção sofisticada, nem nada. Mas era muito divertido fazer. Era uma hora que a gente fazia outra coisa do nosso dia a dia. E também o podcast estava ainda muito no início, né? Então, isso sim, a gente tá falando de 2018, que foi quando a gente fez o podcast. Aí, em 2019, eu fui pro Spotify. Aí a gente, nessa época, ainda estava muito focado em produção. Então, mas já foi um ano de boom imenso do Spotify com podcast. Foi quando teve o primeiro grande evento, né? Aquele da Cinemateca. Aí o nosso objetivo era realmente desenvolver a indústria. A gente tinha muita gente fazendo, e aí tinham vários modelos, né, de produção que estavam acontecendo. Então tinham essas pessoas parecidas comigo, que faziam como segundo trabalho. Tinha gente que já estava fazendo há 6 anos, tipo Wanda, Nerdcast. E tinham produtoras que estavam surgindo porque começou-se a ter uma demanda. Então, de repente, aquela pessoa que produzia só o seu podcast começou a ser convidada para produzir podcast de outras pessoas. E também gente vendo nisso como um potencial modelo de negócio e iniciando produtoras do zero para atender a demanda, né? Então, a gente entra nesse momento que o objetivo era realmente desenvolver. Então, a gente pedia projetos para qualquer tipo de pessoas, qualquer tipo de criador que estava interessado. Tanto criadores que já estavam com podcasts, assim, super desenvolvidos para, de repente, fazer um segundo. Ou operar como uma produtora, se quisesse, na época. Como produtoras que já estavam fazendo. E o nosso objetivo maior, além de, obviamente, desenvolver a indústria, era experimentar. Porque a gente também não tinha as respostas do que poderia funcionar, do que não poderia. Será que os podcasts de música? Será que podcast de série? Será que podcast mais criador? O que as pessoas realmente iam se conectar, né? E aí veio, no final de 2019, em novembro, o Summit. Que a gente fez, né, o Spotify for Podcasters Summit, que foi um evento gigantão lá na Cinemateca, de 2 dias, um evento gratuito. Que era isso, eram falas desde como criar a capinha do seu podcast, até como vender o seu podcast. Então, a gente trouxe muita gente, tinham estúdios lá que as pessoas também podiam gravar, era de graça, podiam alugar ali na hora e gravar. E tinha um papo com os criadores e também com pessoas da indústria, empresas e profissionais, né? E aí a gente ficou esses 2 dias só falando sobre podcast, o que era algo assim que a gente não imaginava que ia acontecer. E naquela escala, né? Naquela escala. O evento era para 1.500 pessoas por dia. Nossa. Então, tinha muita gente e era só se inscrever. A gente abriu as inscrições, quem se inscreveu podia ir os 2 dias. E você estava falando isso agora, eu fiquei pensando muito sobre como é interessante o desenvolvimento da indústria no Brasil, que foram poucos os profissionais que migraram do rádio para o podcast, como a gente vê em inúmeros outros países acontecendo, né? E muita gente que estava fazendo na guerrilha, como você fazia, como, enfim, um monte de nós estávamos fazendo ali naquele momento. E esse foi um momento, assim, que eu acho que fez essa virada. E aí, desde então, o mercado passou já por alguns ciclos no Brasil, né? E vocês perpassando, né, com protagonismo todos esses ciclos. E eu fico pensando qual é a diferença daquele momento, né, do público brasileiro consumindo podcast dentro do Spotify para hoje, assim. Quais são as diferenças que você vê, assim, muito claras, assim, de perfil? Eu acho que
mais do que perfil, eu acho que hoje o podcast é mainstream. A gente não precisa mais explicar o que é o podcast. Então, lá atrás, quando a gente começou, obviamente a gente não precisava explicar para um criador, mas às vezes para alguma produtora, para alguma marca, para profissionais, a gente precisava explicar o que era um podcast, como você consumia, como você encontrava ele dentro do Spotify. E hoje você não precisa mais fazer isso. Quase todo mundo tem um podcast favorito. Se você não tem o podcast favorito, mas você sabe onde ele tá. Como encontrar se um dia você tiver vontade. Eu acho que essa foi a principal mudança. E aí a gente vai… Quando a gente fala que ele é mainstream, significa que tem muito mais gente ouvindo. Então, se a gente pensar que talvez o podcast… Lá atrás, começou com pessoas que estavam mais conectadas ao mundo da tecnologia. E aí elas entendiam um podcast como um novo formato. Porque era difícil distribuir, né? Você tinha que subir numa plataforma, num RSS feed, para depois jogar. Não era tão intuitivo, assim. Então você realmente precisava pesquisar um pouquinho para saber como distribuir aquele conteúdo e tudo mais. Então… A gente sai, eu acho, mais de um público nichado para um público muito abrangente. Então, hoje é 50-50, quando a gente fala de gênero. Não é um formato mais masculino ou mais feminino. É super equilibrado. E aí, quando a gente vai falar de perfil, a gente fala que é o perfil da internet. Então, a gente tem desde 18 até 49 consumindo podcast. O que realmente mudou foi… Hoje a gente sabe que o podcast é mainstream, todo mundo conhece, todo mundo tem o seu favorito. E se a gente pensar, a gente tá falando de 6 anos só. É muito recente. É muito pouco tempo pra gente sair de… Olha o que é o podcast, escute aqui a palavra do podcast, pra de repente virar assunto de almoço, de bar e tudo mais, né? Então é muito pouco tempo. Sim, concordo plenamente, né? E no ano passado, vocês divulgaram uma pesquisa, né, que vocês diziam que o Brasil especificamente era o segundo maior consumidor e maior produtor dentro do serviço, né? Pelo menos com esse recorte. Você enxerga esse boom do Brasil, assim, firme e forte, tal qual ele foi naquele momento? Com certeza. Eu acho que o Brasil é um dos maiores criadores de conteúdo, né? A gente sabe, com todas as notícias que tivemos nos últimos anos de tira a plataforma, põe plataforma, quando não tem brasileiro, o volume de produção de conteúdo cai. E o Brasil, ele adotou o formato de podcast muito rápido. Rapidamente a gente cresceu, assim, e não só crescemos de audiência, como crescemos com criadores, né? Crescemos com criadores, com pessoas criando todo tipo de conteúdo e experimentando com o formato. Por ser muito novo, eu acho que… Eu não sei se a gente vai passar… Quanto tempo leva pra gente passar da fase de experimentação, sabe? Sim. Porque ainda tem tanta coisa. Então… Perdão. Eu acho que o Brasil tem tanto… Ele é, como você falou, né? Ele é segundo de audiência e ele é segundo de produção de conteúdo. Que tá totalmente conectado. Quanto maior a demanda, mais vão vir produtores de conteúdo para atender essa demanda. E aí essa demanda, ela vai para todos os lados, né? Ela vai para conteúdos super nichados. Então, médicos fazendo podcasts para conversar com outros médicos, para falar sobre melhores práticas, desafios da profissão. Ou podcasts enormes que estão convidando super celebridades e explodem de milhões de visualizações, de consumo. Então, é um formato que permite você falar para a audiência que você quiser, desde que você saiba quem é a sua audiência. Ele permite isso. E o brasileiro tem muita vontade de criar, né? Tem muita vontade de se comunicar. Então, eu acho que a gente ainda tá só no começo. A gente fala que estamos na segunda onda por conta do vídeo, né? E o vídeo vem com maior força ainda. Se a gente pensar que a gente, como brasileiro, fomos criados em frente a uma televisão… Opa! e somos produtos, né, do audiovisual… Quando você fala que o vídeo tá disponível não só para você criar, mas disponível para você consumir em várias plataformas, aí você abre um leque gigantesco para mais tipos de criadores. Sim. Porque tinham talvez criadores que
não entendiam muito bem por que o áudio, ou não se conectavam somente com o áudio. Queriam, às vezes, estender a marca visual deles, que eles já existiam em outra plataforma, e continuar, às vezes, mudando o formato, às vezes só com mais uma plataforma de distribuição. Então, aí a gente abre mais uma possibilidade. E o Brasil, ele se destaca não só nesses números do áudio, mas ele se destaca no vídeo. Sim. É um país que a gente tá como mercado prioritário também dentro do Spotify, como o consumo do vídeo. Então, uma hora que a gente desbloqueia o vídeo para todos os criadores, no começo de 2023, se eu não me engano, a nossa curva de crescimento, ela é muito forte. Eu imagino, porque, engraçado, eu atribuo muito isso ao período da pandemia, né? Que foi um momento ali que as lives bombaram em vídeo. E foi um momento também que podcasts que nasceram em vídeo, Podpah, Flow, né? Todos esses deram um boom, né? Foram quando eles explodiram de fato. E aí eu ia até te perguntar isso, como hoje, né? Começou lá atrás, né, 2023, ali. Mas a coisa do vídeo, como ela tem sido dentro da plataforma em termos de velocidade de adoção, assim, né, dos criadores. Porque eu vejo, minha visão de fora caramba, todo mundo que fazia em áudio ou tá fazendo ou tá se perguntando como vai fazer em vídeo, né? Tô falando dos bate-papo, não os narrativos, naturalmente, né? Então, como tem sido isso pra vocês? Foi muito rápida. E essa adoção, ela foi rápida muito por uma demanda da audiência também. Assim que alguns dos primeiros podcasts começaram, que não eram nativos de vídeo, né, e começaram a adotar vídeo, cada vez mais a audiência foi pedindo para criadores que estavam só em áudio para começar a experimentar em vídeo, né? Acho que primeiro teve aquela primeira experimentação que era compartilhar alguns cortes ou fazer algum derivado do seu conteúdo de podcast com vídeo para as redes sociais, porque para as redes sociais performava melhor, né? E aí, com esse experimento, já começa falar, mas se eu já tô captando para fazer algum tipo de promoção, por que será que eu não capto inteiro e começo a experimentar? E assim, a gente não tem como negar que o vídeo gera uma conexão maior com a audiência, né? Quando você tá ali vendo o seu podcaster favorito, ou de repente aquele artista que você super se conecta sendo entrevistado em algum podcast, é uma outra camada. E se a gente lembrar que o podcast nasceu com essa proposta de ser um conteúdo intimista, de você fazer parte de uma roda de conversa e de repente você acrescenta uma nova camada de conexão, acho que tem tudo para dar certo, né? E eu acho que tem que ficar muito claro também que o vídeo precisa fazer sentido para aquele conteúdo, né? Para aquele produto. Então, se a gente sempre vai falar que os inúmeros benefícios do vídeo, que é um engajamento maior, é mais fácil de você ser descoberto, porque se você tá olhando ali a plataforma, procurando um conteúdo para assistir, para consumir, e de repente você vê uma pessoa que você se conecta, uma pessoa que você admira, é mais fácil de uma pessoa clicar naquele conteúdo para consumir do que quando tá só a capinha, ou quando tem uma imagem que nem sempre tá super claro o que é aquele conteúdo, né? Mas precisa fazer sentido pro seu conteúdo. Sim. Se não faz sentido, se vai romper demais o seu modelo de produção, se vai, de repente, até deixar inviável, né, aquele modelo, o que você produz, não é obrigatório. Mas a gente sabe que tem muitos benefícios, então eu acho que vai do criador fazer esse exercício de reflexão e entender, será que vale, não vale? E de repente testar. Eu acho que o mais legal do podcast é que você pode testar alguns episódios. Você não precisa fazer todos, tomar uma decisão assim de uma única vez. Não, vamos mudar para vídeo e nunca mais vamos voltar para o áudio. Testa o vídeo, de repente uma vez por mês, ou se você publica mais de uma vez na semana, de repente um episódio por semana, conversa com a sua audiência, né? Vê o que eles estão querendo, o que eles estão se identificando e o que faz sentido para você como produtor. Com certeza. Eu tava pensando aqui, engraçado, eu sempre me atraí muito pelo podcast, pela coisa do áudio, né, do que está sendo dito, ser uma coisa que é mais importante do que como alguém tá vestido, né? Quando começamos esse videocast aqui, eu falei, caramba, eu vou ter que aparecer, eu gostava tanto quando eu não precisava aparecer. Era muito mais, né, o que eu tô falando, o que é importante e tal. Mas eu fui parar agora pra pensar, e eu acho que eu não consigo citar um exemplo de um videocast
que não tenha conquistado as pessoas, na verdade, pelo que eles estavam falando, ou pela a forma como o bate-papo era conduzido, ou como estava lá. Então, no final das contas, não mudou tanto assim pro meio, né? E existe hoje esse grande debate, que até eu acho que para as agências ou para a publicidade fica essa dúvida, né? De peraí, é o vídeo ou o áudio que eu vou investir? Então, assim, mais importa o vídeo ou o áudio? E cada vez mais que eu penso nisso, me parece que depende, literalmente só, né? A gente fala que é um podcast em vídeo quando você pode consumir aquele conteúdo com vídeo ou sem. Uhum. E aí, no Spotify, existe a possibilidade de você ir mudando como você consome aquele conteúdo. Porque você pode colocar o vídeo em primeiro plano ou tirar ele de primeiro plano e continuar consumindo como áudio. Então, se você pensar, vai numa trajetória do seu dia, assim, você pode, então, de repente, começar consumindo aquele conteúdo quando você tem a disponibilidade de dar 100% de atenção pro vídeo. E de repente você começa a caminhar, ou você sai do ônibus, do metrô, você começa a fazer uma segunda atividade onde você vai continuar com o áudio. E idealmente o conteúdo precisa performar com o vídeo ou sem. E aí é isso que você disse e faz todo sentido, que é a conversa precisa estar interessante. Uhum. Porque no final a gente tá aqui participando dessa conversa. E aí se a conversa não tá interessante, não vai muito, dependendo do… não faz muito sentido se aquela pessoa tá super bem vestida, ela tá chiquérrima, ou não, se ela tá no sofá da casa dela, tanto faz. O que importa é o que tá sendo dito. Eu lembro de uma pesquisa, não sei se foi na época de Globo, que apontava que quem, por exemplo, usava Smart TV para assistir videocasts, usava só para dar uma olhadinha de vez em quando. Quando tava fazendo a faxina e tal, lavando louça, olhava ali, continuava na atividade, meio que para entender o mood e o clima do que tava se passando ali, muito mais de qualquer outra coisa, né? E assim, eu acho que é legal também a gente falar como é diferente o consumo do podcast, né? O podcast tem um consumo intencional. As pessoas não são bombardeadas por aquele conteúdo e de repente elas param e começam a ver. Não, as pessoas elas vão atrás para consumir aquele conteúdo. Se ele é um consumo intencional, a gente já sabe que o engajamento de um podcast é muito maior do que de outros tipos de conteúdo. E aí, se a conversa, que é o principal, tá fazendo sentido, o que tá na tela, tudo bem, né? Pode ser quero só me sentir mais próxima, ou quero ver quem é essa pessoa que eu não vejo ela em muitos lugares. E de repente, eu acho que o podcast tem esse poder também. Tem pessoas que não gostam de ir em programas de TV, ou não gostam de ser entrevistadas, mas abrem um pouco de exceção pro podcast. Verdade. Por ser um meio mais seguro, né? Parece. É muito difícil um entrevistador de podcast convidar alguém para participar e fazer alguma pegadinha com aquela pessoa, deixar aquela pessoa desconfortável. Não, ele tá chamando pra bater um papo, assim, pra gente conversar muitas vezes sobre vulnerabilidades, outras pra dividir uma experiência. Então, eu concordo 100% com você. Eu acho que vídeo ou não vídeo, o mais importante é a conversa fazer todo sentido. É aquele espaço que o ouvinte é o terceiro, o quarto, quinto elemento, dependendo da quantidade de pessoas, né? E uma dúvida que eu tenho agora, pegando do recorte de vídeos especificamente, né? A gente vê cada vez mais features novos sendo lançados dentro do Spotify para promoção de podcasts em vídeo, né? Quais são hoje, assim, os features ou melhores práticas que existem para o criador na hora que ele vai, né, subir o seu podcast ou vídeo para o Spotify? Olha, tem vários. O Spotify for Creators, que é a plataforma onde você sobe seu conteúdo no Spotify, distribui e também consegue ver todos os analytics. Ele tem várias ferramentas lá dentro mesmo para você usar. E eu acho que acho que são várias boas práticas, que a gente pode falar. Acho que uma principal é a frequência. Você precisa ter frequência de publicação do seu conteúdo. E aí é combinar com a sua audiência qual que é o dia que você vai publicar e manter ele. Porque esse combinado, ele precisa ser mantido. Então, se é toda terça-feira, às 7 da manhã, toda terça-feira, às 7 da manhã, o seu conteúdo precisa estar lá, porque as pessoas vão incluir o seu conteúdo na rotina delas. Depois, tem muitas ferramentas que a gente coloca disponível
que é principalmente para aumentar as possibilidades do seu conteúdo ser descoberto dentro da plataforma. Então hoje a gente tem os clips, que são os vídeos que você pode subir e conectar com os episódios. E esses vídeos, eles podem ser pedaços do seu podcast, como pode ser um conteúdo gravado. Ele funciona como se fosse um story, na verdade, do episódio, né? Mais ou menos isso. Isso, e aí pode ser uma curiosidade que você queira dividir sobre aquele episódio, ou pode ser mesmo também um pedaço daquele episódio que você está usando em outros lugares. Falando em usando em outros lugares, compartilhar o seu conteúdo nas suas redes sociais, onde você tem a sua comunidade, compartilhar ele, chamar as pessoas para assistir ou para escutar. Tem algumas ferramentas, por exemplo, o seguir do Spotify, ele é muito importante. A gente já sabe que hoje uma pessoa que segue o seu conteúdo consome 70% mais o seu conteúdo do que uma pessoa que não segue. Então, seguir, ativar a notificação, porque daí a sua audiência vai receber uma notificação de quando o episódio estiver disponível. Tem também os comentários, então você abrir esses comentários, responder os comentários que a sua audiência deixa, você está fomentando a sua comunidade. E o podcast é uma das maiores, se não uma das principais plataformas de criação de comunidade. Então você manter ela ativa, se comunicar com ela é super importante. Eu lembro que quando, um comentário nisso aí só, dos comentários, né? Que eu acho que a coisa do moderar os comentários, ela é muito legal pro podcast, porque meio que ela força você a ir lá e ver o que estão comentando de fato e entender qual é a visão das pessoas. Em outras plataformas, as pessoas sobem os comentários e, sei lá, você lembra depois de 2 semanas, um mês de entrar lá, como é que são os comentários aqui? Ah, tá. Né? Já lá a gente tem um acesso de aprovação e de olhar e de ajudar nesse trabalho de moderação, que eu sempre achei, assim, muito divertido ver o que as pessoas estavam falando. É super, que você pode colocar pergunta, né? Você pode conversar com a sua audiência dentro do Spotify, saber se tá tudo bem, se eles querem mais de um jeito, mais de outro. Se de repente… Porque às vezes, né, como criador de conteúdo, às vezes você acha que um conteúdo super vai se conectar com a audiência e é outro que você nem esperava. Então ter esse canal aberto faz todo o sentido. E também tem os previews, que a gente fala, que é quando você seleciona os 60 segundos que você quer que toque automaticamente para as pessoas. Então hoje você pode selecionar, ou você pode deixar o Spotify selecionar por você. Mas, por exemplo, se você tem um conteúdo, de repente ele tem uma super possibilidade de viralizar por alguma coisa que foi falada lá, pega aquele pedaço, porque ele vai ser distribuído para muitas pessoas e pode ser que aquele pedacinho que você destacou realmente se conecte. Então tem muitas ferramentas. Realmente, o objetivo dessas ferramentas é sempre estreitar o contato do criador com a audiência dele e também aumentar as possibilidades daquele conteúdo ser descoberto. Perfeito. E ainda um pouquinho agora para monetização, que eu acho que enfim, temos muitas dúvidas recorrentes em relação a esse tema, né? Como é feito hoje a monetização dos podcasts dentro do Spotify com a venda de publicidade, né? Quando o creator dá o opt-in, topa que vocês incluam publicidade programática nos podcasts. Boa. Eu acho que é bem importante a gente falar a publicidade programática, porque essa é a que a gente oferece hoje. Hoje a gente tem o SPAN, que é o Spotify Network, que está disponível para os criadores independentes. Ele está disponível ainda por um convite, e isso só tá assim por convite porque a gente ainda tá entendendo qual a demanda técnica que a gente precisa ter para consertar problemas. Então é um período da gente entender o volume e entender quais são esses tipos de problemas que podem aparecer, pra gente estar 100% preparado quando ele estiver aberto a todos, e aí ter um retorno super rápido, um conserto de potenciais problemas super rápido e tudo mais. Perfeito. O criador, depois que ele aceita, ele passa por um filtro de segurança dentro do Spotify para entender se aquele conteúdo não viola nenhuma
das regras do Spotify. E uma vez aceito, ele tem total controle daquela monetização. Então, o que isso significa? Que ele precisa adicionar dentro do conteúdo dele a marcação onde ele quer que aquele anúncio apareça. Então, por exemplo, se você tem um conteúdo de 1 hora, você pode colocar, não sei, 6 anúncios, 3 bloquinhos de 2 anúncios só, cada um. Ou você pode juntar tudo e colocar em um único bloco, fazer 3, 4 anúncios. Acontece muito no exterior, bem comum de ouvir desse formato. Exato. Então, assim, você decide quantos você quer colocar. Você pode, se você não colocar nenhum, não vai entrar anúncio. Então, eu acho que isso é super importante deixar claro, porque hoje tem muitos criadores que já têm uma abertura muito grande com marcas, né? Com a indústria da publicidade. E eles ficam super preocupados, pensando, não, mas e se eu vendi uma campanha com exclusividade para um produto de bebida? Eu não quero que o Spotify coloque outro. Não tem problema. Você pode tanto excluir uma categoria, caso você esteja fazendo uma campanha com exclusividade naquela categoria, como você pode não colocar por algum período. Perfeito. Então, é a escolha realmente do criador fazer tudo isso, mas claro, tem que ficar ciente também que quanto mais exclusão você faz, ou quanto menos anúncio você coloca, menos campanhas vão participar, menos dinheiro vai entrar na sua conta, né? E também outra coisa que é super importante falar é que o nosso time de vendas é um time brasileiro. Não vai entrar anúncio de outro país, que eu acho que isso era um pesadelo, né? Já No aconteceu, começo. já passei por isso. Um pesadelo. Não então, no Spotify, tá? Que fique claro, mas já passei. É um pesadelo, né? Porque daí você fala, gente, quem tá vendendo meu conteúdo aqui? Onde vai parar? Não vai acontecer. Vai entrar anúncio brasileiro, de produto brasileiro, enfim, que faça sentido pra nossa audiência aqui. Então, esse é o modelo. Aí o Spotify faz essa venda, 50%, 50%. Para o criador e para o Spotify. Perfeito. E assim funciona. E esse modelo, ele é um modelo de venda em escala. Então, depois a Manu vai vir aqui falar com você e vai ser muito mais detalhista. Mas é vendido por categoria. Então, a gente não vende um título. Significa que a gente vende uma categoria. Então, uma categoria de esporte, uma categoria de notícias, a gente vende a categoria e aí vai entrar no podcast que tá nessa categoria. Então não é uma venda de título. Além desse modelo de monetização, a gente tem algumas parcerias. Então a gente tem uma parceria muito legal com a Apoia-se, que é uma das principais plataformas, né, de conteúdo por assinatura, aqui no Brasil, né? Então tem muito criador que usa. E a nossa preocupação é como que a gente ajuda esse criador a ter se ele tem uma carteira, a gente ajuda a compor essa carteira com diversos modelos de monetização distintos, onde ele escolha qual ele quer fazer, qual faz sentido para ele. O podcast ele vive um pouco desse mix hoje no Brasil, né? E o que você falou antes, pelo Brasil ter crescido com a publicidade e ter mergulhado na podosfera muito rápido na creator economy, né? Que é todo o formato de trabalhar com criadores, influenciadores de redes sociais, essa transição ela aconteceu a jato, né? Quando a gente olha para exemplos de outros países, a programática ela foi muito grande antes do customizado, né, acontecer. E esse esforço do Spotify eu acho que é um dos mais importantes, porque é ele que vai dar escala ao mercado brasileiro em muitas frentes, né? Então eu só queria fazer esse adendo, porque eu acho que é importante a gente frisar isso também. É super, porque assim, hoje a gente tem muito criador muito grande e eles conseguem ter acesso às marcas, né? Mas e os pequenos? Como que a gente consegue apoiá-los, né? Como a gente consegue dar mais ferramentas para eles? E aí essa parceria do Apoia-se vem com essa proposta. Então hoje, se o criador tem um conteúdo dele no Apoia-se, a audiência dele pode consumir o conteúdo dele no Spotify. Não precisa sair. E o Spotify não fica com nada do dinheiro que o criador ganha dentro do Apoia-se. É só uma integração de plataforma. A monetização daquele criador vai continuar exatamente como estava antes. É mais um jeito de fazer mais gente apoiar o seu conteúdo, porque ela vai ter menos trabalho para consumir. Ela não vai precisar sair, logar, fazer um login em uma outra plataforma, em outro site para depois voltar. Então, são essas vantagens. E a gente também tem que lembrar que a gente está no começo. A gente começou a monetização programática no ano passado, no começo do ano passado. A gente ainda tá no começo, a gente ainda tá
aprendendo o que funciona, o que não funciona. Vem novos modelos de monetização. Porque para o Brasil vai ser completamente diferente em alguns aspectos do que nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, em outros países, né? Exatamente. Também tem isso que é importante frisar. A nossa Creator Economy é muito mais forte do que muitos outros países. Opa! A quantidade de criador que a gente tem, o cuidado que esses criadores, a inteligência que eles têm já para produzir conteúdo para marca é muito maior, tá muito mais evoluída do que muitos outros países, né? Então, por isso que é importante deixar a possibilidade do criador vender diretamente. Então, nenhum desses modelos de monetização envolve exclusividade com o Spotify. Então, ele pode vender diretamente aquele conteúdo para as marcas e pode também ter essas outras ferramentas. Então, assim, vem mais modelo, a gente tá no começo, vem mais coisas, mas sempre com esse objetivo de compor a carteira do criador e dar as possibilidades para ele escolher o que faz sentido dele aceitar para fazer a monetização do seu conteúdo e entender também como faz sentido para a audiência deles. Agora tem um modelo que não tá no Brasil ainda, que todo mundo tá olhando com muito carinho, que é o Partner Program, né? Aí, gente, novamente, não está disponível no Brasil ainda quando a gente tá gravando, tá? Pode ser que daqui a um tempo esteja. Conta pra gente um pouquinho como é que ele funciona, pelo que você conhece. Conto. Ele ainda não tá no Brasil, ele foi lançado, ele tá funcionando desde janeiro desse ano em alguns outros países, alguns outros mercados. Então ele é muito novinho. E aí ele é um modelo de monetização de um outro pedaço que a gente não estava monetizando, que são as assinaturas do Spotify. Então, como a gente falou, como que a gente pega cada pedacinho, né? Um pedacinho da publicidade, um pedacinho de assinatura do Apoia-se ou do Patreon, né? Que também tá no Spotify. Mas a gente sabe que pagar em dólar é muito difícil. Então, o Apoia-se faz muito mais sentido, mas o Patreon também tá lá. E aí vem o Partner Program, que é… Para o produtor de conteúdo em vídeo, ele vai receber também uma monetização que vem das assinaturas do Spotify. E o consumidor que for consumir o consumidor que for consumir é bom, né? Mas a audiência que for consumir o conteúdo em vídeo, ela vai consumir sem anúncios, sem anúncio programático, que eu acho que é bem… tem que deixar bem claro, porque se aquele criador vender um conteúdo direto dentro do produto dele, a gente não tem como interferir, né? Claro. Mas não vai ter interferência de anúncio programático. Então, para a audiência fica uma experiência sem anúncios e para o criador mais um pedaço de monetização. A gente tá muito, muito otimista com esse modelo, principalmente por conta de tudo que a gente falou, da adoção do vídeo pelo produtor brasileiro e pela audiência brasileira. A gente acha que vai performar muito bem, mas a gente ainda não tem data para lançar no Brasil, muito porque ele ainda tá sendo experimental. E ele só não tem data por questões operacionais mesmo, questões de… algumas operações que é preciso fazer na plataforma e também respeitando as leis locais pra gente poder lançar esse produto. Mas ele vem. Que ótima notícia. É uma ótima notícia, a gente tá muito empolgado porque a gente sabe que por mais que hoje a gente esteja vendo muito anúncio nos podcasts, a gente sabe que não é nada comparado com outros formatos de produção, de criação de conteúdo, onde a publicidade já tá diariamente na jornada. Na jornada. Então, a gente tá no começo. E o nosso papel como plataforma é sempre criar cada vez mais ferramentas. E o Partner Program lá fora, ele é pago, o cut ali, tem um acréscimo na assinatura do consumidor final, ou é o valor de assinatura que o consumidor final já paga? É o valor normal, não tem um acréscimo. Tá. Não vai mudar em nada na conta daquele usuário, ele vai continuar pagando o mesmo valor, mas ele agora vai receber uma experiência sem anúncio. E é importante falar que é o assinante premium, né? Porque hoje, eu acho que tem um pouco dessa confusão. A experiência de podcast hoje no Spotify, ela é uma experiência gratuita. Ela é 100% gratuita. Ela não tem interferência. Ela não é limitada para a quantidade de podcasts que você quer consumir, nem nas suas escolhas. Ela é 100% gratuita. Essa é a diferença do Partner Program. Então, o assinante vai ter uma experiência sem anúncio e o criador vai receber por isso.
Perfeito, perfeito. E hoje, por exemplo, quando uma pessoa coloca lá para tocar um podcast, um videocast, e escuta um intervalo comercial, é porque o criador habilitou na plataforma que entre, né? Então não é uma coisa que está habilitada por default para todo mundo que tá ouvindo ou publicando podcast. Exatamente, não tá habilitada, então realmente se entrou aquele anúncio. E aí também a gente tem que pensar que assim, não é só o Spotify que faz essa venda. Tem Uhum, outras plataformas que fazem. sim. Então, às vezes pode ter sido o Spotify, às vezes pode ter sido uma outra plataforma que aquele criador faz parte. E aí também, se o anúncio tá falado na voz do criador, está dentro do conteúdo, aquele anúncio integrado, né? Que não tem nenhuma interrupção da onde ele tá conversando, tá falando para aquele anúncio, aquele é um anúncio feito diretamente pelo criador, que foi vendido por ele para alguma marca. E Perfeito. aí é uma responsabilidade total do criador, a gente não tem nenhuma interferência nesse modelo de monetização. Perfeito. Indo para um outro tema, nosso episódio anterior a esse, né, a gente teve uma discussão super acalorada sobre inteligência artificial, como ela está perpassando e assim, às vezes atrapalhando, às vezes ajudando, né, todo o processo criativo. E aí eu fiquei pensando assim, o notebook do Google já disponibilizou a possibilidade de criar episódios de podcast. A gente estava lá embaixo aqui na produtora, vendo um teste agora mais cedo, e a gente falou, pro espectador casual isso aqui vai passar facinho, né? Vocês veem hoje uma quantidade grande de conteúdo produzido por inteligência artificial dentro da plataforma, eu digo de podcast especificamente, videocast acho que vai ser um pouquinho mais difícil, mas de podcast especificamente, e existe já algum tipo de diretriz para lidar com isso, ou isso é só muito novo igual é para todo mundo? É muito novo e tem muito pouco. Nada com destaque, assim. Acho que é muito experimental, como você mesmo falou. E, cara, sobre inteligência artificial, eu tendo a ser otimista. Eu acho que se a gente lembrar das coisas que a gente falou aqui, de conexão, de como o podcast, como é diferente o formato, de como as pessoas consomem, como tudo é muito especial e único com o podcast, eu acho muito difícil que exista alguma substituição Você não dessa faz conexão. comunidade com inteligência artificial, né? Exato, assim, Tem- e a inteligência artificial tem um carisma limitado É. também. Eu acho muito difícil. Eu acredito na inteligência artificial como ferramenta para facilitar a vida do produtor e do criador, Uhum, que seja, né? Então, seja para facilitar como ele gerencia o projeto, ou como ele faz os roteiros, como ele distribui, como ele promove aquele conteúdo, uhum. né? Então, de repente, esses clipes, os cortes, enfim. Eu vejo mais como realmente eu acredito que a inteligência artificial no podcast vai vir mais como um facilitador do que como uma substituição de conteúdo, né? Acho que falando do notebook, que é isso, você joga qualquer texto lá e ele transforma num podcast. Mas será que é esse o tipo de podcast que as pessoas vão querer Eu consumir? me pergunto a mesma coisa. Eu acho que talvez aí uma visão minha, só a parte de hard news, por exemplo, Ah, podcast de notícia rápida, às vezes aquilo ali vai servir, porque também, pelo que eu ouvi, não alucina tanto, né? É uma coisa bem, bem calcada no chão. Mas eu fico curioso, para além desse mais direto, qual vai ser o impacto próximo no futuro, assim. sei lá, eu acho que ia ser legal se a gente fizer um exercício da imaginação, se a inteligência artificial pudesse criar algum tipo de vídeo para acompanhar algum conteúdo de áudio, por exemplo, né? Uhum, Então, se pudesse ter alguma coisa que facilitasse a vida do criador, que hoje não consegue fazer vídeo por qualquer razão, mas que ali faça alguma produção para ele, alguma coisa que faça sentido. Acho que ia ser legal também, ia ser um existe novo um tipo formato. de formato híbrido que eu cheguei a testar, que é. Quando a gente fala muito de vídeo para podcast, a gente está falando essencialmente dos de bate-papo, como esse Aham. aqui, né? Mas quando a gente vai falar de narrativo, por exemplo, é um desafio pensar: existe um videocast narrativo? Né? Então, eu cheguei a participar de grupos de estudo que começaram a testar com storyboard de inteligência artificial. Como é que se pode narrar uma história, né? Como é que faz com que aquelas imagens te prendam na história e complementem de uma tal forma, mas não é exatamente um documentário, uma animação, não é nada disso. Eu não me espantaria se a gente chegasse aí a um formato mais ou menos assim no futuro próximo.
vai ser também realmente uma experimentação, mas eu acho que seria incrível, porque assim, quando a gente escuta uma audiosérie, a gente já entra numa imersão, assim, muito profunda, né? Porque a gente, não sei se você já tentou, eu já tentei escutar audiosérie na academia. É complexo demais, porque uma hora você tá reagindo, uma hora você volta, porque você acha que você perdeu algum barulho, algum ruído de alguma coisa. Realmente exige, assim, de você uma atenção mais Audiosérie plena. eu escuto muito bem na esteira, especificamente. Mas o barulho não te incomoda? Não, porque a esteira é chatíssima pra mim. Aí se eu boto uma audiosérie, eu fico vidrado naquilo. Porque eu já tô fazendo um movimento super mecânico, não preciso fazer mais nada. Eu tava escutando muito tempo atrás, que era de ficção científica, também gringo. E ele tinha um desenho de som muito complexo. E aí eu sentia que na esteira eu ficava meio tonta. Ah, é? Porque era muita explosão. Nesse caso, acho que eu ficaria era também. Era espacial, sabe? Aí abria, fechava a porta, a pessoa tava correndo dentro da nave, não? E aí eu tava dentro da esteira, assim, eu falei, bom, acho que talvez não seja o momento de eu consumir isso na esteira. Mas se tivesse algum desenho, né, algum tipo de conteúdo em vídeo que pudesse acompanhar isso, já que você vai dar já 100% da sua atenção, se tiver alguma coisa a mais, ia só enriquecer, Eu sempre pensei, sei lá, true crime. Mãos, uma mesa, aí vai colocando fotos, linkando como se fossem provas, né? Os games já fazem isso muito bem, né? Eu tava jogando… E acaba não mudando aquilo que a gente falou, que é uma opção, né? A pessoa habilitar o vídeo ou não. O principal já vai estar feito todo em áudio. Isso, com certeza, com certeza. E aí quando a gente olha, né, para todo esse cenário interessante do que pode acontecer com inteligência artificial, com os hábitos de consumo, né? Eu fico pensando muito no quanto é importante que as iniciativas elas sejam longevas, né, e duradouras. E vocês têm uma iniciativa longeva no Spotify, que é o Mano a Mano, com uma voz muito autêntica, né? Todas as vezes que eu pensava, quem poderia fazer um podcast tipo do Mano Brown sem o Mano Brown? Não tem. É o Mano Brown só. Conta pra gente um pouquinho como foi essa experiência e como tem sido até hoje. É muito único mesmo. E esse podcast, ele também nasceu um pouco na pandemia. Porque se você, né, vou falar se você lembrar, como se fosse algo possível de esquecer. Mas na pandemia, tinham muitos artistas, muitas pessoas criativas que estavam sofrendo demais por não poder exercer o que movimenta elas, né? E o Mano a Mano, originalmente, ele nasceu para ser um projeto remoto. Porque a gente estava na pandemia, o Mano Brown estava com uma agenda parada, obviamente, como todos os artistas, não podia fazer show. E essa era uma possibilidade de dar vazão para aquela veia criativa de uma forma segura, né? Sem precisar sair de casa e tudo mais. Então a gente começou criando Mano a Mano com esse objetivo. Mas os tempos de produção às vezes não acompanham, né? Eles são um pouco mais lentos. Principalmente quando a gente tá fazendo uma curadoria de entrevistados, né? Uma curadoria de produção mesmo, assim, de como é o Mano Brown entrevistador, né? Quem é o Mano Brown entrevistador? Ele também estava fazendo essa descoberta. E aí, quando começou mesmo a gravação, já estava na reabertura. Né? Então, era 100% áudio ainda, mas ele já estava na reabertura, então a gente já podia fazer produção com uma quantidade limitada de pessoas, né, no começo, mas a gente podia receber. E a gente sabe que você receber um entrevistado assim, fisicamente, faz toda a diferença num programa de bate-papo. Não é que não dê, né, para se fazer remotamente. Inclusive, é ótimo que a gente tenha aprendido a passar por isso, mas faz toda a diferença na conexão que você tem com o entrevistador, né? E com o convidado. Então, a gente começou fazendo assim. E aí, foi um trabalho de mérito todo do Mano Brown mesmo. De se descobrir como entrevistador. Da gente entender quem eram essas pessoas que iam lá. Acho que a gente tinha uma preocupação e um cuidado de ouvir várias vozes, né? Acho que o podcast, o Spotify como plataforma e o podcast como formato, ele tem também uma missão que é amplificar vozes e de todos os lugares. Então, acho que o Mano a Mano, ele tem esse papel até hoje, mas ele nasce, né, com isso e aí tinha esse cuidado
da curadoria. E aí hoje a gente já tá na 5ª temporada de Mano a Mano, já com episódios em vídeo, que também é um teste, eu acho que é bem legal falar. A gente também foi experimentando, porque não é todo mundo que se sente à vontade em falar com vídeo. Claro. Então, a gente tinha essa preocupação, será que as entrevistas vão continuar sendo tão, assim, abertas? Porque quando a gente não tem uma câmera ligada, às vezes a gente relaxa mais, né? Outra realidade. A gente não se preocupa tanto com a postura, né, que a gente tá e tudo mais. Então a gente tinha essa preocupação, que felizmente foi uma preocupação exagerada. As entrevistas continuam ótimas. O Mano Brown vem cada vez mais se encontrando nesse papel. Mas é incrível você pensar, né, que é um artista que é um ícone, né? Ele é uma instituição no Brasil, de repente querendo experimentar ele em outro lugar, em um outro papel. Sim. E eu acredito muito no podcast como essa plataforma, esse formato de entrada, sabe? Pra você que é uma coisa, ou que é conhecido por uma coisa, mas a gente nunca é uma coisa só. Sim. A gente sempre é várias coisas. Então eu acho que tendo o podcast como um formato tão simples né? Porque, claro, o Mano Brown tem uma produção, o Mano a Mano tem uma produção. Mas a gente tem podcasts que é uma pessoa ligada com a câmera do celular ou do computador em casa, falando diretamente pra câmera. Então é esse formato que permite você experimentar, né? Com ele. E aí o Mano a Mano é o nosso… É o que perdurou todas as fases, né? Sim. Ele começou lá nessa fase pandêmica e hoje ele tá experimentando com vídeo, que Muito mostra legal. como é flexível, né? Não, e sendo expoente, né? Recebendo presidente para falar, candidato, recebendo de um tudo lá, né? Então isso é muito legal, sem sombra de dúvidas. Para falar de um outro movimento que vocês deram um baita impulso aqui no Brasil, queria falar um pouquinho de eventos ao vivo, que a gente está vendo nesse momento, finalmente, os eventos ao vivo, né? Que são gravações de podcasts ao vivo, né? Em teatros ou em arenas, em lugares assim, crescendo e tendo uma força imensa. Isso desde 2019, vocês já tinham a iniciativa, né, de fazer, e eu vi ao longo do ano passado vocês fazendo alguns e tudo mais. Então eu queria que você trouxesse um pouquinho da experiência de vocês com eventos ao vivo, né? Primeira parte da pergunta, e a segunda parte, o que mais assim vocês enxergam como possibilidades que já tenham sido testadas no exterior, por exemplo, que vale a pena trazer para cá, enfim. Quando a gente fez o Summit, o nosso objetivo era falar com criadores, com a indústria, né? Então o objetivo daquele evento era realmente ter um lugar onde a comunidade pudesse se encontrar e conversar. Porque a gente estava muito no comecinho. Então ainda a gente estava nessa etapa de criar esse lugar que não existia, né? Onde a gente pode ter um lugar que a gente só fale disso e troque ideias e tudo mais. Quando a gente faz o festival de podcast, que a gente fez em 2023, a gente fez vou explicar rapidinho, a gente fez um festival de podcast no Tomiotaki, aqui em São Paulo. Ele também tinha uma capacidade de 1.200 pessoas, era um dia só, e com várias sessões de podcast ao vivo. O que a gente estava vendo? Como a gente é uma empresa muito global, a gente tem esses acessos do que está acontecendo, não só a curiosidade normal, mas a gente tem os acessos do que está acontecendo, o que está rolando bem em outros lugares do mundo. E a gente via que na própria América Latina, principalmente no México, estava tendo muito evento ao vivo de podcast, né? Então esse podcast ao vivo, que pode ser uma gravação, como pode ser só um momento ao vivo ali, especial do que tá acontecendo, sem necessidade de gravar. E com parênteses interessante, né? A indústria do México, criativamente, ela vem muito do rádio, né? Os podcasts são derivativos de rádio lá, já acontece. Então, talvez já fosse um salto um pouquinho mais natural de se acontecer lá do que aqui, que são criadores que se estabeleceram na podosfera, né, já como criadores de podcasts, ou eram influenciadores, né, em sua maioria. E vem muito da comédia. Exato. A comédia lá é muito forte. Então já tinha muito stand-up. Já tinha muita dessas sessões de comédia ao vivo. Então, para esses criadores, era muito mais orgânico fazer essa transição, né? Então, a gente falou, tá, como que a gente começa a incentivar a indústria a pensar do podcast fora da plataforma? Porque como que a gente se conecta com essa comunidade que tá fora da plataforma, né? E aí a gente fez o festival.
A gente trouxe muitos podcasts para fazer, mas a gente estava focado em realmente trazer os podcasts que já tinham, assim, sabidamente uma comunidade criada. Perfeito. E aí foi assim que a gente fez esse primeiro momento de união da comunidade com o podcaster. Para muitos criadores, a produção do podcast é muito solitária, né? Porque ele pode estar ali sozinho, na casa dele, ele pode fazer todo o trabalho do podcast, do início ao fim, né? Então nem sempre essa possibilidade de conexão é uma possibilidade real. Aí a gente fez esse podcast do festival e foi um sucesso, venderam todos os ingressos, todos esgotados, foi lindo. Aí a gente falou, tá bom, a gente não quer fazer a mesma coisa ano que vem. O que a gente faz agora? Aí a gente mudou, porque a gente ainda sentiu que ainda tava muito no começo, podcast ao vivo. E é difícil fazer o podcast ao vivo, você precisa ter… Ou você precisa ser grande o suficiente para você produzir aquilo e bancar aquilo. Ou você precisa ter uma influência para poder fazer parcerias que possibilitem. É muito difícil. Aí a gente falou, então tá bom. Então agora esse ano a gente vai fazer sessões ao vivo só para criadores que estão começando. Então o nosso objetivo eram criadores que estavam começando a fazer começando a criar a sua comunidade. Obviamente eles já tinham uma comunidade, então não eram criadores que estavam no ar há 2, 3 meses. Eles já tinham um tempo de produção, mas eles ainda estavam no início daquela comunidade. Então a gente fez 2 sessões para 3 podcasts cada. E aí a gente produziu tudo. A gente produz o cenário, a gente, enfim, faz toda a logística, toda a operação. O podcaster chegou só mesmo pra apresentar. E a gente gravou em vídeo e deu aquele conteúdo pro podcaster postar no feed dele, né? No perfil dele do Spotify. Ou em qualquer outra plataforma que ele quisesse. Mas era ainda essa movimentação de, olha, dá pra ser gigante, dá pra fazer no Tomiotaki, ou dá pra fazer num lugar pequeno, pra sua comunidade, realmente os seus fãs mais engajados. E foi isso que a gente fez. A gente foi pra um lugar menor e fez essa movimentação, pensando nesses podcasts que estavam começando a decolar, mas ainda estavam no seu início. E aí a gente se sente muito orgulhoso em ver que hoje tem gente fazendo já turnê, né? Se a gente falar do Noia Minha, né, da Camila, que hoje tá fazendo no Brasil. Já tinham podcasters fazendo ao vivo, acho que também é importante a gente falar que já existia. A gente não fomos os primeiros, mas a gente queria dar um pouco mais de escala. Isso. E mostrar que é possível fazer do jeito que você achar que faz sentido, né? Pode ser um encontro com os seus fãs, ou pode ser uma gravação de um episódio ao vivo. E eu fico curioso como no futuro isso vai se integrar até em outras ofertas de ao vivo, né? Nos festivais de reading, por exemplo, na Inglaterra, já tem um palco lá de creators e podcasters, né? Então, acho que aos poucos a gente vai começar a ver o podcast se infiltrando também nesse formato do ao vivo. Bom, a gente passou por marketing, publicidade, criativo. Tem alguma coisa assim pra gente fechar essa parte do papo que você gostaria de dizer para os criadores no Brasil, do ponto de vista do Spotify, que faltou, assim? Olha, eu acho que eu queria dizer que tem brasileiros olhando para a comunidade brasileira na indústria, escutando as necessidades. A gente sabe, a gente tem esse canal aberto para entender o que precisa ser feito, onde a gente tá para trás, onde a gente tá para frente, as dores e tudo mais. A gente tem um programa muito legal que eu acho que vale a pena a gente falar, que a gente até conversou antes, que nem todo mundo sabe. A gente tem o Creators Academy, que é um programa de educação always on, né, que a gente fala que ele é permanente durante todo o ano. Lá a gente divide muitas das informações dessas ferramentas que estão aparecendo, para que elas servem, como que você lê dados, porque a gente sabe que, assim, tem muita ferramenta saindo, é difícil de acompanhar, precisa mesmo tá muito ligado, ou a gente faz esse trabalho para você, que aí é fazer parte do Creators Academy. É muito fácil, e lá a gente vai mandando essa informação, e lá também a gente consegue entender
trocar, porque como a gente abre esse canal e é um e-mail ou às vezes é uma reunião com alguém do Spotify, a gente consegue entender também até possíveis erros que a gente ainda não tinha mapeado e alguém traz para nós, como ajudar mesmo aquele criador a pensar de repente em ajuste de formato ou crescer o podcast se a pessoa tá com medo, enfim, é realmente um suporte, além de obviamente ser o seu atendimento ali dentro do Spotify. Então eu acho que isso foi um programa que a gente criou pensando nesses criadores menores, né? Porque a gente sabe que os criadores grandes, eles sempre vão ser abordados pelas plataformas ou rapidamente eles vão conseguir o contato. Mas e os pequenos? Como que a gente chega até eles ou como eles chegam até nós? É difícil se você não tem essa influência ainda, né? Então, acho que esse programa a gente criou justamente para isso. Como uma ferramenta de democratização mesmo, né? Exatamente. Então, é creatorsacademy@spotify.com. Se alguém quiser fazer parte, pode mandar um e-mail que a gente habilita você para receber as newsletters que a gente manda com as novidades. Sempre que tem alguma ativação, algum outro programa, a gente avisa lá. Muitos podcasts começaram no Academy, viraram radar, que são esses podcasts que a gente, com o nosso time editorial, a gente tá sempre de olho e a gente pinça esses podcasts que estão se destacando na plataforma, até virar realmente um criador que tá nas paradas de podcast e não sai nunca mais. Perfeito. Então, acho que eu falaria do Creators Academy. Maravilha, a gente vai deixar o link aqui do e-mail para todo mundo ter acesso. E bom, antes de terminar, todo mundo paga uma prenda quando vem aqui, que é contar qual é a sua obsessão agora de filme, série, podcast, qualquer uma dessas frentes e por quê? Olha, eu assisto muita série. Muita. Como eu vim desse universo, Quantas ao mesmo tempo, mais ou menos? Muitas ao mesmo tempo. Eu gosto de ter a que sai toda semana, que é pra eu fingir que eu tenho uma coisinha nova toda semana ali pra ver. Saiu, hoje é terça, sabe? Aquela… e eu assisto coisas que também, enfim, já estão nas plataformas há muito tempo e tudo mais. Eu vou falar, acho que, qual foi a minha última obsessão. E o que eu tenho feito como um conteúdinho, e que muita gente vai achar um pouco confuso isso que eu vou falar, mas um conteúdo que me conforta. O primeiro, eu acho que a minha última obsessão, assim, de grande produção mesmo, foi Ruptura, foi Severance. Com certeza. Foi a minha última obsessão, foi a que eu fui ler tudo, fui ver os vídeos como foram gravados, fui ver vídeo de mesa de roteirista. Fiquei completamente maluca e fiquei vendo. Essa foi minha obsessão real. E aí, o meu conteúdo de conforto, que pode ser esquisito para alguns, mas eu vou explicar e aí talvez as pessoas entendam, é IAR, plantão médico. Porque tem… E aí eu vou explicar a sua cara de… Não, eu fiquei viciado em The Pitt. Do sim. Max, eu amei aquilo. The Pitt foi maravilhoso. E aí eu entendi, não, de repente eu acho que eu gostava muito de ER, eu só não assistia, sabe? Então, sabe o que aconteceu? Eu comecei a ver uns episódios, assim… Eu tenho 37 anos, né? Vou contextualizar. Então, eu obviamente não peguei IAR desde o começo, porque eles começaram no começo dos anos 90, assim, tem um tempo ali pra eu começar, né, a entender o que tá sendo dito. Mas eu peguei uns episódios meio soltinhos na Globo, na época que passava. E depois, quando eu tive acesso à TV por assinatura, eu peguei as últimas temporadas. Então eu tinha lembranças, assim, de episódios soltos na minha cabeça. E aí… O IAR, pra quem assiste muita TV, gente, são 15 temporadas de 23 episódios, vai demorar muito pra acabar, entendeu? Então a ansiedade, ela já do tipo, vou administrar esse conteúdo, porque eu não sei se você tem isso, mas eu administro conteúdo quando eu não quero que acabe e tal. Aí eu falei, não precisa administrar, não tenho essa preocupação de administrar. Não precisa participar da conversa também, é uma coisa que é só sua, você deu play ali, acabou. Mas obviamente tem episódios muito pesados, né? Tem episódios muito pesados, tem episódios, eu assisto à noite, que dá uma bateria
batedeirinha, assim, porque, né, eles gritam muito, né? Eles dão esse ritmo intenso, assim, de emergência e tudo mais. Então, tem episódio que realmente você fica um pouco triste. Então, aí o conforto fica esquisito. Mas pra mim, tem essa conexão emocional, assim. E o The Pitch é muito bom. Eu não sei se você é dessas pessoas que depois fica procurando conteúdo sobre o conteúdo. Super. E aí, tinha vários episódios, vários conteúdos, assim, de… pessoas que levaram médicos pra… O react dos médicos assistindo The Pitch pra ver o quão real era. E era muito real. É muito bom os médicos falando, tá, é verdade, isso acontece. Porque é sempre uma… Um momento né? de tensão, quando um estudante lá pedia, deixa eu fazer essa operação aí, que é muito difícil. De repente era enfiar um tubo pela goela de alguém e puxar de outro lugar. Aquele episódio que… Eu vou dar um spoiler aqui, então quem não viu, não sei, que quer ver, pode pular esse minutinho. Mas o episódio que tem um atirador em massa solto em um festival. E aí, de repente, o hospital vira um negócio de guerra. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, em nenhum outro lugar. Ainda bem, a gente não tem isso no Brasil. Então, talvez essas regras, né, essas políticas existam em todos os lugares. Mas eu nunca tinha tido acesso a ver isso. Eu fiquei chocado e também. É assustador. É impressionante mesmo, salvar quem dá, enfim. Agora, de podcast, um dos meus podcasts favoritos brasileiros é o Pico dos Marins. Ah, que delícia. É muito bom, gente. Eu acho… Foi muito assim, bom fazer parte dessa história lá, que realmente é uma das histórias, assim, que me fascina também. Gente, é muito, muito bom. Assim, a forma que foi contada… Ai, você já fica… É aquele conteúdo que você já começa a escutar e já fala, ai meu Deus, eu sei o que vai acontecer, né? Porque já era, enfim, um caso de muitos anos, né? Mas ele é tão bem amarrado, né? Ele é tão bem contado, os personagens, o narrador, obviamente. Então eu acho esse e o Collor versus Collor. Ah, dois ótimos, realmente. Acho muito bom. Pico dos Marins vira série do Globoplay. Se você assistiu o nosso segundo episódio, a gente teve com o Marcelo e falou isso. E acho que vai ser muito legal. Eu trouxe uma recomendação de um podcast que eu fiquei, assim, obcecado recentemente. Eu acho que o podcast é esse espaço de falar de temas, assim, muito… muito difíceis de serem abordados de um certo jeito em outros meios, né? E tem um podcast que eu amei chamado That Heads, que é cabeça de, sei lá, dívida, talvez, traduzindo ao português, que são duas apresentadoras que elas investigam, elas falam assim, bom, tá quase todo mundo endividado, né? Tá quase todo mundo endividado. Por que a gente tá endividado? O que aconteceu? E aí elas voltam em 1983, o que aconteceu nos Estados Unidos? Por que as pessoas estavam endividadas, não estavam endividadas lá? Qual foi o efeito do universo dos cartões de crédito para isso? Tudo que aconteceu. Só que é muito engraçado, é muito espontâneo, é muito bem feito. Então, para quem quiser treinar o inglês ou tiver com o inglês em dia, recomendo muito, chama Debt Heads. Muito bom. Camila. Deixa eu lembrar. Ai, preciso pegar meu celular pra lembrar o nome do podcast. Tá com você ou não? Não, tá ali, mas eu vou pegar. Gente, é um podcast que eu fiquei completamente obcecada na pandemia, porque ele é uma série limitada, então é rapidinho, você não vai sofrer. Deixa eu lembrar aqui, porque eu não lembro, nunca lembro o nome desse podcast. Eu tive que pesquisar aqui também, e olha que eu tô escutando. Isso acontece. É um podcast, Winds of Change. Você escutou esse podcast? Maravilhoso. Gente, maravilhoso. Esse podcast, eu acho que ele acerta em tantas coisas em formato. Eu não sei se você já falou sobre ele aqui. Ou não, eu posso… ainda não. Pode mandar brasa. Tem uma teoria, e aí, né, é um podcast americano, então tem essa… Infelizmente, essa barreira da língua. Mas é um podcast que fala sobre essa teoria que é que o Wind of Change, essa música, ela na verdade foi feita pelo governo americano, pela CIA, na época do fim da Guerra Fria, para colonizar os países nórdicos ali da Guerra Fria. E aí, começa com… isso era uma fofoca. Isso era uma fofoca que perdura. Uma fofoca que umas pessoas, uns oficiais começam a falar… Será que era fofoca mesmo? Eu acho que eu sei uma outra informação. Aí a fofoca começa a crescer, a teoria começa a crescer. Até a hora que alguém fala, tá, daqui eu vou pegar isso e vou investigar. E aí começa… fazer toda a investigação, né, de onde surgiu isso, para onde foi e será que é ou não é verdade. Gente, é muito bom porque passa muito, enfim, a gente também foi colonizado pela cultura americana, então a gente se identifica com várias coisas que estão sendo divididas lá.
E ele acho que só tem 6 episódios, se eu não me engano, é uma Isso. série limitada. E vai muito rápido. Eu consumi É em 2 maravilhoso. dias. Eu perdi 3 horas num dia e 3 horas no outro. E eu acabei com o podcast porque eu queria saber Aham. o que acontecia. E um outro podcast em espanhol, que vou dar um pra cada idioma, se alguém Isso. quiser praticar. Se alguém quiser. Tem um podcast que chama La Cárcel no da Risa, Aham. que é um podcast que foi feito pelo Spotify no México, que é a história de um comediante que estava viajando pelos Estados Unidos, mexicano, que estava viajando pelos Estados Unidos, e ele estava no Texas e ele é parado pela polícia e ele tinha um beckzinho no carro dele. E no Texas isso é crime, você ficar retido, É ser preso preso. mesmo, é. E ele foi preso. E aí ele narra essa experiência dele, ele já tá solto, obviamente, ele narra como foi essa experiência dele. Gente, é muito engraçado. É triste, obviamente, porque você fica agoniado, porque, enfim, ele tava sofrendo ali, né? Imagina ele não era fluente em inglês, ele tava sendo levado de um lugar pro outro sem saber muito bem o que tava acontecendo. Ele não sabia dessa lei, então você sente um pouco a aflição, o desespero, mas ele é muito engraçado. Então, fica aí um pra cada idioma, pra quem puder ou tiver acesso. Maravilha. Bom, daqui a pouco a inteligência artificial talvez nos ajude com umas traduções, enfim. Exato. Ainda vamos debater os limites éticos, todas essas coisas aí, né? Mas Camila, muito obrigado, viu? E fica aí, porque agora a gente vai conversar com a Manu e esse papo vocês vão querer ouvir, viu? Muito obrigada, Fábio. Obrigada. Bom, gente, e como prometido, a gente tem hoje também uma segunda convidada que vai nos contar em mais detalhes sobre o que de legal e importante tem acontecido no Spotify Brasil, do lado de publicidade para podcasts. Ela é Client Partner de podcast no Spotify Brasil e seja muito bem-vinda, Manuela Costa. Obrigada, é um prazer estar aqui. Imagina, que prazer te ter aqui. Bom, eu vou começar te pedindo a mesma prenda que eu pedi para Camila no início. O que você escutava de podcast que você falou, quando você foi trabalhar com podcast especificamente, você falou, caraca, que legal. Eu sou viciada em podcast, então quando apareceu essa vaga, assim, pra mim foi perfeito. Porque era, de fato, um dos meus… Não sei nem se a gente pode falar que isso é um hobby, né, escutar podcast. Não. Mas eu lembro que, assim, eu sempre gostei de rádio. Tipo, eu sempre gostei de ouvir pessoas falando. Então, sei lá, eu lembro na época da faculdade, assim, eu pegava trânsito, horas de trânsito, eu sempre ouvindo rádio, enfim. E aí, acho que foi transformando, né, quando os podcasts começaram a ficar um pouco mais populares, comecei a escutar. Eu lembro que um dos primeiros que eu escutei foi aquele WTF, do Marc Maron, que acho que ele é um dos primeiros podcasters, assim, entrevistava muita gente legal. Então, acho que foi meio que nesse modelo, assim. Aí, enfim, conforme o mercado foi avançando, né, os formatos de podcast foram mudando também. Eu fui tendo momentos diferentes do meu dia ali para consumir cada coisa. Mas é um formato que eu amo muito e acho que de 9 palavras, 8 são, porque eu ouvi num podcast, sempre tem alguma coisa nesse sentido. Então, pra mim, sempre fez sentido. Que demais. E a gente tava conversando aqui no papo com a Camila, né, que hoje o Spotify, ele tá realizando uma atividade, né, de publicidade programática que ela é muito importante para o mercado, né? Óbvio que empresas de mídia no Brasil já entraram com programática antes, até empresas independentes, mas quando é o Spotify que entra, isso carrega um peso, né? E quando a gente fala de programática, a gente está basicamente falando de um relacionamento com agências de mídia, não agências de criadores, né? Sim. E hoje vocês trabalham essencialmente com agências de mídia, certo? Exatamente. Hoje, enfim, toda a parte de monetização dos ads de Spotify acaba sendo através de agências de mídia, né? Pouca coisa acaba acontecendo ali com criação. Muitas vezes, no Brasil, as agências são muito globalizadas ali, né? Então, tem muito as áreas que acabam entregando ali o serviço através de uma agência só. Mas o investimento acaba vindo da parte de mídia mesmo. E aí, hoje, no Spotify, até entrando um pouquinho no detalhamento de como a gente oferece mídia hoje para os nossos clientes. Então, a gente tem 2 grandes blocos, né, de estratégia de venda. O primeiro, que é o que o Spotify
Spotify tá mais focado, imagino que a Camis tenha conversado também com vocês sobre isso na conversa, sobre o SPAN, né, que é o Spotify Audience Network. Então o Spotify tá super focado nesse modelo de negócio, que é um modelo de escala. Então o SPAN é a nossa network de podcasts, então todos os podcasts que estão hoje na plataforma derem opt-in e passarem pela questão de brand safety ali, estiverem aptos para receber anúncio, vão poder receber anúncio. E por que isso é interessante para as marcas, né? Então, a gente sabe hoje, através de pesquisas, enfim, a gente fez uma pesquisa recente com a Nielsen, inclusive, que fala sobre os hábitos de consumo e como a mesma pessoa vai escutar diversos podcasts diferentes durante uma semana, né? Eu acabei de falar sobre a minha própria experiência, mas acontece muito. Então, é a forma que a gente consegue de fato, entregar para os clientes, né, para as marcas ali, uma estratégia de mídia cada vez mais eficiente, escalável e que, de fato, seja muito específica, né? Que atinja, de fato, o público com quem eles querem falar. Porque através desse formato a gente consegue segmentar, então, e atingir exatamente a audiência que é o objetivo daquela comunicação. Então, um exemplo que eu sempre gosto de falar, enfim, conto muito para os nossos clientes, que eu acho que ilustra muito bem esse formato, é que a gente recebe muitos briefings ali de marcas que falam, quero fazer uma campanha de Dia das Mães, então quero só podcasts que falem sobre maternidade, por exemplo. Mas a gente sabe que essa mãe também vai escutar o Mano a Mano. Claro, imagina se ela vai ficar só naquele podcast, né? Não vai falar sobre aquele assunto específico, né? Ela vai estar em podcast de notícias, então como que a gente consegue atingir essa pessoa independente de onde ela estiver? Então é muito mais um formato ali focado em audiência, né? Não tanto no conteúdo. Que a gente, né, vê muito como um futuro ali da comunicação de podcast. E aí o nosso segundo bloco, que é um formato focado em conteúdo, né? Quando a gente pensa em títulos específicos, então hoje a gente tem alguns catálogos, né? Que a gente tem parceria e licenciamento de monetização. Que dentro deles tem o Café da Manhã, o próprio Humano, Psicologia na Prática, são alguns dos exemplos, né? Um dos podcasts que tem, inclusive, uma audiência, né? Uma das maiores audiências hoje no Brasil, e que a gente consegue oferecer para as marcas uma solução um pouco mais customizada, né? Então, ali, quando o cliente quer, de fato, estar naquele ambiente, quer se conectar com aquele conteúdo, com a audiência daquele conteúdo em específico. E, por exemplo, como funciona… Vamos pegar por exemplo, pega o Humano como exemplo, né? Hoje tem uma campanha rodando de uma marca com o Humano, e como ela é diferente da campanha programática, que eu acho que é fácil para as pessoas entenderem a diferença. Ele vai entrar, então, por exemplo, o Mano a Mano, ele é um caso até um pouco diferente, porque a gente também entende que o mercado publicitário, ele é um mercado que tem um histórico muito… ele entende muito sobre patrocínios de exclusividade, enfim, patrocínio de pacotes. A gente entendeu que isso funcionava também muito para podcast. Então, aos 2 anos, a gente tem feito algumas estratégias ali de venda de pacote. Então, no caso do Mano a Mano, por exemplo, a gente tem pacote de exclusividade. Então, antes mesmo da temporada lançar, a gente já levou esses pacotes para o mercado. E aí, 2 marcas tiveram a possibilidade de estar durante a temporada inteira do Mano. Então, você não vai escutar nenhuma outra marca que não sejam as 2 patrocinadoras. Então, esse é um grande diferencial, e que a gente consegue oferecer, que acaba sendo diferente da mídia programática, são algumas soluções de mídia que a gente chama de soluções integradas, que aí acabam sendo um pouco mais customizadas ali. Então, a gente tem um formato, por exemplo, que chama Presenting Sponsorship, aí dos nomes em inglês, né? Mas que chama Presenting Sponsorship, que a gente tem o logo integrado. Então, a gente consegue colocar o logo da marca ali na capa do podcast durante um período específico, com exclusividade. E a gente garante também dentro desse formato um first listen. Então, toda vez que a pessoa escutar aquele podcast, a primeira marca que ela vai ser impactada vai ser aquela marca que tiver o patrocínio ali de exclusividade. Então, a gente consegue trazer algumas coisas um pouco mais customizadas ali, que são relacionadas ao conteúdo em específico e não tanto à audiência. Fora, claro, os formatos que a gente já conhece, mas assim, que é o próprio o áudio ali, né? O roteiro lido e muitas vezes produzido ali em conjunto com o próprio apresentador. Então, o apresentador vai falar sobre aquela marca. Acaba sendo uma coisa, um formato e uma estratégia mais focada em conteúdo mesmo. Esse é o grande diferencial. Você tem alguns exemplos de marca que optaram por um e outro formato? Por exemplo, com campanha que esteja rodando agora? A gente tem muitos exemplos. Não sei se eu posso mencionar exatamente os nomes das marcas, mas a gente já… Por exemplo, a gente teve um que eu sei que a gente pode mencionar. A gente tem um prêmio anual no time de vendas, que chama Spotify Hits.
em que todo ano a gente premia as campanhas que têm mais, que foram mais disruptivas, ou então que entenderam de fato como que é o formato, se adequaram melhor, tiveram os melhores resultados. E a vencedora de podcast do ano passado foi o TikTok, com uma campanha de BookTok, e que eles veicularam exclusivamente no Spam, então na nossa rede, que era uma campanha ali de troca, foi um amigo secreto que a gente fez ali entre criadores de conteúdo que veiculava na nossa rede, e foi um formato que funcionou muito bem para eles. A gente tem outros clientes, enfim, que já testaram esses formatos e fazem recorrentemente formatos mais ali personalizados, que é o caso do Presenting Sponsorship, por exemplo, com alguns clientes, enfim, que já fazem, né, já fecharam, por exemplo, 3 meses num show específico e que têm visto resultados muito bacanas, principalmente de lift de marca, né, ali, lembrança de marca, porque acaba sendo um formato de bastante impacto ali. Então, a gente vê bastante uma mescla, e eu acho que o que é legal, do ponto de vista, né, de quando a gente fala sobre podcast, é que o Spotify é uma referência para o mercado em podcast, né? O Spotify, ele é a principal plataforma para podcast, e as marcas vêm muito pra gente, não só como um parceiro de mídia, mas um parceiro de insights, de informação. A gente conecta muito com o time da Camis, por exemplo, né? Como trazer as duas áreas ali, a parte editorial, a parte de insights, de informação, para trazer essas informações para os clientes também, para eles aprenderem junto com a gente, né? Porque por mais que seja um formato que ele tá cada vez mais integrado, né, e a gente sabe, né, pelos números de ouvintes de brasileiros, né, como o Brasil se destaca, é um formato que ele é muito reconhecido no mercado, mas quando a gente pensa em publicidade já é um layer a mais ali, né? Já é uma camada a mais. Então, como trabalhar em podcasts? Então, as marcas acabam vindo muito pra gente com essas perguntas e a gente acaba trocando bastante. Então, a gente tem visto, assim, campanhas muito bacanas da mesma marca para momentos diferentes, com essas soluções diferentes e como elas trazem resultados também que fazem sentido. E aí, quais foram, assim, as principais barreiras de entrada que vocês entenderam que as marcas tinham em termos de compreensão do formato, né? Nesse primeiro momento que é tão esse momento de, né, ir na linha de frente, educação, exatamente. É muito legal essa sua pergunta, porque um dos meus grandes desafios quando eu comecei no Spotify, há quase 3 anos atrás, foi ter esse papel muito educacional, né? Não só pro mercado, mas também pro nosso próprio time de vendas, de como a gente leva isso pro mercado e como que esse formato melhor se adapta. Porque quando a gente pensa em podcast, né? Então, né, de alguns anos para trás, era… vou fazer um episódio específico, um episódio customizado ali, vai entrar minha marca, o criador vai mencionar, mas também não tem muito como tangibilizar se de fato aquele conteúdo foi ouvido ou não, se a pessoa realizou alguma ação ou não depois. E ficava uma coisa muito ali no topo de funil, né? Então, ali muito no awareness, mas que acabava se perdendo depois de um tempo. E o Spotify tem muito essa mentalidade, né? E muito esse modus operandi mesmo de como que ele tá sempre em inovação e sempre ouvindo. E eu gosto sempre de falar sobre os 3 pilares, né? Então, o Spotify sempre tá trazendo inovações tanto para o consumidor, então a própria audiência do Spotify, quanto os criadores de conteúdo, então com todas as inovações que a gente tem visto, mas também para as marcas. Então, como que a gente consegue trazer campanhas que façam sentido para os KPIs e para os objetivos e desafios desses clientes, né? Dentro de um formato que é relativamente novo, que é os podcasts. Então, a gente tem uma série de informações, a nossa relatoria é super detalhada, os nossos próprios formatos de mídia acabam trazendo muita mais informação e acuracidade ali do que alguns outros formatos. Então, é um desafio da gente entender ali com os nossos clientes do que eles pedem e o que de fato vai trazer um resultado, mas é muita confiança, né? A gente tem um time super grande ali, né? Verticalizado, super profissional, que tem muito né, essa expertise de levar para os clientes o que a gente tem de melhor para oferecer e o que de fato vai trazer resultado de negócio. E aí, olhando para o Spotify, né, como um todo, já existe uma área de música consolidada há mais tempo do que podcast, né? Vocês enxergam hoje marcas buscando uma jornada de música e podcast dentro do serviço? Ou o podcast está trazendo marcas novas que não estavam com música? Vocês conseguem ter essa visibilidade ali?
Eu acho que acaba sendo muito complementar, né? Então, claro, a nossa operação a cada ano cresce mais, né? Então, a gente tem cada vez mais pedidos de marca e cada vez mais patrocínios, enfim, e veiculação de marcas com a gente. Mas eu acho que uma coisa que é super bacana a gente tem sim muitas marcas que acabam vindo com pedidos de podcast especificamente, então Pela querem primeira vez, estar né? pela primeira vez Isso. ali. Mas muitas marcas que também né, já investiam ali em música e que querem começar a investir em podcast. Mas o que é bacana a gente, hoje no Spotify, podcast é a única forma que a gente consegue atingir 100% da base de usuários do Spotify. Tanto usuários free quanto usuários premium. Legal. Então, isso acaba sendo um grande asset para as marcas também, né? Então, principalmente marcas que querem falar com um público que, né, é um pouco mais upscale ali, ou então que tem um objetivo muito específico, a gente consegue entregar para 100% dessa base, apesar de que a gente sabe também que muitas pessoas que estão ali na classe AB são usuários free. Né? Porque a nossa experiência do free também é uma experiência extremamente positiva e tem evoluído muito. Mas a gente tem muito desse, né, os dois caminhos. Marcas novas que vêm através de podcast, mas também marcas que já investiam e que agora começam a investir como formato complementar até. E quando a gente fala em podcast, a gente fala muito num formato que forma comunidades, né? E isso fala muito também sobre a importância de que sejam estratégias duradouras e não estratégias curtas, né? Exato. Como funciona a troca com as agências e com as marcas nessa frente, assim, no sentido de o que vocês propõem de construção, né, a longo prazo? Perfeito. Esse é um grande desafio também nosso. A gente recebe, inclusive, muitas marcas falando, quero criar um podcast, me dê insights. Normal do mercado. E acho, enfim, super positiva, é super bacana pra gente, é super legal, né? Assim, a gente vê que, de fato, as pessoas querem cada vez mais produzir conteúdo. E acho que a Camis falou bastante sobre isso também, né? Sobre a questão do brasileiro sempre querer produzir, enfim. Mas a gente sempre vem com alguns questionamentos, né? Então, por que você quer criar um podcast, né? Mas assim, você sabe o que envolve uma produção de podcast? Porque acho que muitas vezes também as pessoas não entendem o trabalho todo que tem por trás de pauta e a consistência que você precisa. A gente sempre traz alguns exemplos como o próprio Mano ou o Café da Manhã, que estão há 6 anos ali, né? Numa produção e construindo comunidade. E a gente explica, né, que de fato para você crescer, você precisa de, né, um investimento ali de horas, né? Além de financeiro, mas de horas ali muito intenso. Então a gente acaba muito tentando trazer essa realidade para as marcas também. Mas um pouco, quando a gente pensa em anúncio, a gente sempre recomenda que eles comecem a testar com a gente, dentro dos formatos que a gente tem para oferecer. Então a gente fala, né, tem milhares de conteúdos na plataforma. Os títulos que a gente tem hoje para oferecer no catálogo, por exemplo, são os maiores títulos, né, hoje do Brasil. Que inclusive saíram na retrospectiva do ano passado como os maiores títulos em relação à audiência. Então vamos testar primeiro, vamos começar a criar essa identificação, né? Então assim, vamos fazer com que a sua audiência entenda que a sua marca tá nesse contexto, que ela tá familiarizada com esse cenário, para depois a gente ter uma evolução ali. E aí tem também muitas informações e um relatório muito bacana que a gente tem interno do Spotify, que a gente faz todos os anos, que chama Culture Next, que fala muito sobre tendências e, enfim, as relações da geração Z e hábitos de consumo. E a gente viu o quanto que essa geração, principalmente, tem uma relação muito próxima com os podcasts, como a primeira, sei lá, porta de entrada para descobrir coisas novas sobre si mesmo, ou então para aprender coisas novas, ou ter alguma informação que ela não teria antes. E a gente traz essa informação para as marcas como podcast é um ambiente de muita confiança, um ambiente seguro, que a pessoa tá imersa ali, ela quer, né, é uma escutativa ali. Então acaba sendo muito valioso para as marcas poder estar nesse ambiente. Sim. Então a gente fala muito sobre essa criação de comunidade, a gente fala muito sobre como estar nesse ambiente. Então acho que outra informação importante é que dentro, né, da estrutura de vendas do Spotify, a gente bonifica os áudios para as marcas através de investimento de mídia. E isso acaba sendo muito importante porque a gente consegue, né, trabalhar com produtoras parceiras que são especializadas nesse tipo de áudio, para que seja um áudio que faça sentido dentro daquele ambiente. Que não é aquela história do one audio fits all, né? Que é tipo, o áudio que eu usei pra rádio é o mesmo áudio que eu vou colocar em podcast.
podcast, que é o mesmo áudio, né? As pessoas não vão querer escutar, né, até o final. São lógicas completamente diferentes uma da outra. Exato, então a gente traz muito esse cuidado pra gente conseguir adequar de fato ao ambiente do podcast. Seja alguma coisa específica, né, então um áudio que vai veicular no Mano a Mano, por exemplo. Ou no próprio nossa rede de podcasts. Como que vai ser esse áudio? Como que isso vai conversar com o público que a gente vai atingir? Perfeito. Essa coisa das marcas querendo fazer o podcast próprio, né? Isso é uma coisa que existe há muitos anos, vai continuar existindo e vai ter marca que vai ter uma estratégia que vai conseguir que aquilo seja duradouro, né? Que seja um investimento, né, não curto, mas de longo prazo. Mas eu sempre defendo para todas aquelas que não têm tanta certeza assim, se é um investimento longo, que seja… Olha, se você tem aqui uns podcasts, que eles são os criadores, ele já tem essa comunidade imensa, ele é o cara mais legal da festa dele, ele pode te pegar na mão, apresentar pra galera toda e falar aqui, ó, tá comigo, eu que sou o cara mais legal aqui, ó, essa marca tá comigo. É verdade, né? Sim. Então é muito legal ver que existe essa preocupação de também fazer essa conscientização do qual é o objetivo que uma marca busca num podcast, né? Eu acho que um exemplo muito legal e que a gente não teve, assim, nada a ver com a produção, enfim, mas que depois eles veicularam mídia no Spotify, foi o caso do Itaú com a Rádio Novelo, do podcast do Plano Real. Então, eu acho que foi, assim, um caminho perfeito. E é um cliente que ele tá na casa já há muito tempo, a gente tem muitas trocas, a gente já fez, né, uma série de projetos juntos, e que tem, né, ali uma relação próxima, então a gente conversa bastante. Mas que eles seguiram esse caminho que eu achei que foi super bacana mesmo, né? De ir até a Rádio Novelo, conversar com eles que são especialistas sobre o assunto para produzir um conteúdo que fosse de fato relevante. Muito legal. E pra gente fechar, tem alguma coisa que você gostaria de trazer para a indústria, né, de agências e reforçar em termos do que o Spotify pode proporcionar? Eu acho que o que a gente sempre fala é, né, vamos tentar criar o máximo de um relacionamento ali verdadeiro, né, e que a gente possa ajudar as marcas a, de fato, estarem, né, num ambiente que faz sentido para os seus objetivos, que elas queiram, que as pessoas queiram, de fato, consumir aquele conteúdo. O Spotify, a gente tem, né, uma série de soluções de mídia que cabem para todos os objetivos que vocês podem imaginar. Então, hoje os nossos formatos são extremamente completos. A gente consegue entregar estratégias full funnel. Então, dentro do ponto de vista de awareness até performance, né? A gente tem formatos que entregam para isso. O Spotify, como eu mencionei no começo, é uma plataforma que está sempre investindo e sempre se transformando e trazendo melhorias. Então, acho que a minha recomendação seria que a gente sempre conseguisse manter esse canal aberto, né, entre marcas e Spotify, para que a gente possa contribuir e realizar ali, né, os projetos melhores possíveis e que tragam resultado de negócio para os nossos clientes. E até entender, né, se a marca quer awareness, se ela quer, na verdade, conversão, se ela quer, né, e vai ter uma estratégia com certeza para cada um deles, né? Com certeza vai. Poxa, muito obrigado, viu, Manu? Obrigada a você. E, gente, fica aí que semana que vem a gente tá de volta, quarta-feira, mais um episódio novo do Fala Vega. Até lá! Fala Vega é produzido pela Pod 360 e pela Vega. Apresentação e roteiro, Fábio Silveira. Produção executiva, Marco Scherrabi, Thiago Bianco, Felipe Lobão e Fábio Silveira. Direção de conteúdo, Fábio Silveira e Felipe Lobão. Produção, Gabriel Obata. Assistente de produção, Sven Biller. Áudio e edição, Will Souto e Doriva Rossek. Vídeo e edição, Guilherme Dias, Pedro Bronzoni, Gabriel Kisters e Lucas Soares. Identidade visual, Ayrton Yamaguchi. Fala Vega é gravado nos estúdios da Pod 360 em São Paulo.